Eles são responsáveis pela proteção das passagens espirituais entre os mundos. Além disso, são chamados de guardião das encruzilhadas. Saravá, os Exus do nosso Pai Ogum. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Vai iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. Olá, meus irmãos, sou o Pailó das Pedreiras e estou aqui para mais um Doutrinando no nosso canal Umbanda, o Reino da Paz. E antes da gente falar sobre os nossos queridos guardiões, os nossos queridos Exus, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa página, ativem o sininho, sigam tanto o nosso Facebook como o nosso Instagram, porque tem muito assunto para a gente falar. E hoje nós vamos falar sobre os queridos Exus, e não podemos falar, além disso, do nosso querido Tranca-Ruas, principal Exu de Ogum. Quando nós falamos nos Exus de Ogum, são chamados de guardiões da encruzilhada, porque trabalham sempre na encruzilhada e nos caminhos espirituais. Além disso, trabalham sempre com o elemento água, a não ser um deles que nós vamos falar mais para frente. Esses queridos guardiões, esses queridos Exus, quando estão em terra gostam muito de cartola, são conhecidos pela sua capa preta e vermelha, gostam de fumar charuto e gostam de beber seu conhaque. Não são de dar risada, não são de dar suas gargalhadas, mas são de conversar. Adoram conversar, adoram dar consultas espirituais, ficam sempre postados porque gostam desta postura mais militarizada. São espíritos que gostam de contar da sua vida, sempre muito sérios, mas são grandes guardiões. Só quem já conversou com o Exu de Ogum sabe o quanto eles podem nos ajudar, além de seu principal trabalho ser a abertura de caminho, ser de abertura de caminho no campo financeiro, no campo do trabalho. São grandes guardiões para isso. E esses espíritos, na sua maioria, foram militares ou foram ligados a exércitos, tanto os mais jovens como os mais antigos. Nós temos vários guerreiros de várias etnias que foram grandes desbravadores, grandes pessoas que usaram sim das guerras e das batalhas. Então a maioria desses Exus são grandes guerreiros. Além disso, nós temos alguns Exus que foram padres também dentro dessa linha, mas a sua maioria foram homens ligados ao poder e principalmente ligado à violência, até mesmo isso que fizeram eles serem um Exu de Ogum. Por isso que muitos deles gostam de usar espadas. Quase todos esses Exus gostam de usar chapéu e principalmente cartola. E apesar da sua capa preta e vermelha, são Exus que usam azul escuro. É lógico que quando nós falamos dos Exus de Ogum, cada Exu de Ogum vai ter sua particularidade. Cada Exu que você trabalha, se você trabalha com Exu de Ogum, não quer dizer que todos sejam iguais. Mas o que se sabe é que, em suma, algumas coisas são bem parecidas. A sua cor principal é o azul escuro. Por mais que esses Exus trabalham com vela preta e vermelha, usem capas preta e vermelha, sua cor cabalística, a cor que gostam de manipular, é o azul escuro. E muitos deles usam azul escuro associado ao preto, aliás, até mesmo nas velas bicolores. As suas guias também costumam seguir esse padrão, mais preto do que vermelho, ou preto e azul escuro, cores que é tradicional dessa linha. Seu elemento principal é a água, e muito ligados à questão do mar, à questão da barra. A barra é aquele local, a costa do mar, onde o mar bate nas pedras, ali é chamado de barra. Além disso, nas entradas dos canais. Então o canal de água, onde entra a energia do mar, ela entra pela terra nos canais, onde tem ali o intercruzamento da água do mar e da água doce, ali os Exus de Ogum gostam de trabalhar. Além disso, tem como seu principal trabalho os mares e a estrada, seu principal campo de atuação. Sua principal ferramenta é o pó de ferro, gostam do elemento ferro nas suas obrigações. E não só o pó de ferro, colocam outras coisas. Não é tão difícil a gente ver alguns assentamentos dos Exus de Ogum trazerem pregos, parafusos, elementos de trabalho mesmo, sempre de ferro, é lógico. Seu sefirote mais ligado é o Geburá. Pesquisem sobre esse sefirote na Cabala que vocês vão entender que é muito próximo aos Exus de Ogum. Além disso, gostam do número 7. Exu de Ogum sempre vai trabalhar com o número 7. Vamos agora falar sobre os 7 maiorais. Como eu disse no vídeo de Oxóssi, quando nós falamos em Exu, nós temos um Exu principal que comande a linha, porém nós temos 7 maiorais, 7 Exus que comandam as linhas dos Exus de Ogum.
e cada um desses vão ter mais 6, completando assim os 49 principais guardiões e guardiãs da linha do nosso Pai Ogum. Vamos agora listar essa divisão por 7, tá bom? Primeiro vamos falar sobre o tranca-ruas, principal Exu de Ogum. Sabe-se que o primeiro tranca-ruas, ele era um padre lá de Jerusalém, ligado às cruzadas, por isso que nós temos alguns dessa linha, mas o que nós não vamos nos atentar muito no que eles foram em vida, e sim o que fazem, né? O seu principal trabalho na espiritualidade. Seu tranca-ruas é o negativo da linha, não tem cruzamento. A linha do tranca-ruas é uma linha própria do nosso Pai Ogum e tem como seu principal trabalho cuidar das vias espirituais. Isso quer dizer que nas divisões entre as dimensões e entre as egrégoras, sempre tem um Exu de Ogum, sempre da linha do seu tranca-ruas, que está lá para poder cuidar e para poder ajudar nessas passagens. Dentro dessa linha nós temos seu tranca-rua das almas, tranca-ruas da Embaré, tranca-ruas da Encruzilhada, tranca-ruas da Lua Cheia, tranca-rua da Estrada e a Pombagira Rainha. Pombagira Rainha é uma pombagira que trabalha direto com o seu tranca-ruas, uma pombagira da linha de Ogum, que faz o intercruzamento aí com Yansan, mas trabalha direto com o seu tranca-ruas. A segunda linha que nós vamos falar é a linha que trabalha com Ogum, com Oxalá. Então o intercruzamento dos Exus de Ogum com a linha dos Exus de Oxalá. E é do Exu Porteira. Sua principal atuação é nas entradas das colônias espirituais. Toda colônia espiritual ela é sempre murada, para não ter ataques dos espíritos obsessores e trevosos. E sempre nas muralhas dessas colônias, dessas egrégoras, desses pontos de força, sempre tem os Exus da Porteira, como eles são chamados, da linha do Exu Porteira, da linha dos Exus de Ogum. Seus comandados, aliás, o Exu Porteira, diga-se de passagem, é um Exu que usa sim da sua roupagem ainda medieval, usam espadas e gostam da cor branca. Então normalmente usam branco, azul escuro e preto. Seus comandados são 7 porteiras, Exu Tronqueira, Exu 7 portas, Exu 7 correntes, o Exu 7 portais e a Pombagira 7 portais. Linha direta do Exu da Porteira. A terceira linha que nós vamos falar é a linha que entrecruza a linha de Ogum com a linha de Iemanjá, dos chamados Exus do Mar. Os Exus que trabalham diretamente com a linha de Iemanjá. São chefiados pelo Exu Limpa-Trilhos. Sabe-se que o Exu Limpa-Trilhos foi um Exu que veio aqui para o Brasil e ajudou muito no progresso, principalmente nas minas de ouro e de prata, tá? Principalmente nessa questão. Esse Limpa-Trilhos trabalha, todos eles trabalham, na proteção das estradas, rodovias e encruzilhadas. Quando nós, filhos de Umbanda, vamos para a mata, a gente sempre pede licença para o Exu da Estrada ou para o seu Lâmpada Barra. São Exus que são comandados pelo seu Limpa-Trilhos. O principal trabalho do Limpa-Trilhos é cuidar das rodovias, das estradas, dos caminhos físicos mesmo. São eles que recebem essas oferendas. Seus comandados o Exu Lâmpada Barra, o Exu da Barra, o Exu da Estrada, o Exu 7 Estradas, o Exu do Mar e a Pombagira da Estrada. Exus que trabalham mais com a cor vermelha do que com a cor azul, mas que trabalham direto nas estradas. A quarta linha é a linha do Exu Tirateima, que faz a vibração de Ogum com a linha de Omulu. Esse Exu Tirateima, o que se sabe é que ele também foi um grande desbravador e, na verdade, ele era um africano que veio para o Brasil para explorar o Brasil e explorar muitos irmãos africanos. Seu Tirateima é um grande Exu, quase não vem em terra, mas os seus comandados são bem conhecidos. Trabalham direto com a proteção dos cemitérios, os cemitérios espirituais, os cemitérios físicos, né? Todo cemitério é um campo sagrado e sempre nós vamos ter um Exu de Ogum com Omulu que vai cuidar das portas desse cemitério, junto com alguns Exus de Obaluaê, diga-se de passagem. São eles, o Exu destranca a rua, o Exu destranca caminho, o Exu abre caminho, o Exu abre estrada, o Exu rompe tudo e a Pombagira, rainha da rua. Vocês vejam que a maioria do nome desses Exus tem muito a ver com destrancar e abrir. Por quê? Porque o cemitério não é o final. O cemitério é o começo de uma vida espiritual. Por isso que são esses Exus que eles não fecham ciclos, eles abrem ciclos espirituais. A quinta linha que nós vamos falar é a linha dos Exus de Ogum com a vibração de Oxóssi, que é da linha do Exu Tiratoco. O Exu Tiratoco era um índio, foi escravizado e depois se tornou um homem muito cruel e matou muitas pessoas. Por isso que ele é o grande chefe da linha de Ogum com Oxóssi. Trabalham na doutrinação dos espíritos e auxiliam com os guardiões do umbral.
Lá no Umbral existem vários grupamentos de Exus e o principal deles é de Ogum com Oxóssi, porque eles trabalham nessa doutrinação. Esses Exus, digam-se de passagem, têm uma ligação muito estreita com Santo Antônio, trazem muito a figura de Santo Antônio e a sua reverência a este santo. Gostam mais da cor azul escura e principalmente usam a cor preta, às vezes não usando outras cores. Os principais Exus dessa linha é o Exu Tira-Tira, o Exu Abre-Mata, o Exu Quebra-Demanda, o Exu Abre-Tudo, o Exu Rompe-Mata e a Pombagira Quebra-Demanda. São Exus, como eu disse, que trabalham nessa doutrinação. Já a sexta linha que nós vamos falar é a linha do Exu Tranca-Gira. Tranca-Gira é um grande Exu. Na verdade, este Exu foi um grande guerreiro nórdico, traz na sua roupagem fluídica muitas coisas nórdicas, né? Até mesmo os chifres, o capacete com chifre. Esse Tranca-Gira é um grande guardião e ele tem como seu principal trabalho as falanges de cura. Olhem só, quando uma falange de cura se desloca, ela vai até um umbral, ela vai até um Montegrégor, ou até mesmo num rito de cura específico, vem para o terreiro, sempre um Exu da linha do Tranca-Gira vai vir junto, sempre um Exu de Ogum vai acompanhar, porque é este grande sentinela. Além disso, seu grande trabalho é cuidar das portas dos hospitais, não os espirituais, os físicos mesmo. Cada hospital físico tem um Exu desse que toma conta desses hospitais e dessas portas e da proteção espiritual. Os Exus dessa linha são o Exu Tranca-Tudo, o Exu Vela Preta, o Exu Fecha-Tudo, o Exu Tranca-Tranca, o Exu Guardião e a Pombagira Tranca-Ruas. Uma pombagira difícil de ver em terra, mas que existe, a Pombagira Tranca-Ruas. E a sétima linha de Exu que nós vamos falar, dentro da linha dos Exus de Ogum, talvez seja o segundo Exu mais conhecido, por isso que eu deixei ele para a sétima linha, né? Muito parecido e muito próximo do Exu Tranca-Ruas, que é a linha do Exu Veludo. Querido Exu Veludo, tão conhecido em vários terreiros, é da linha de Ogum com Xangô. Todo Exu Veludo trabalha também com Xangô. Por isso que de todas as linhas, é a única linha que trabalha com a energia do fogo, o elemento fogo. Quando nós falamos em Exu Veludo, nós estamos falando em Exus das encruzilhadas que trabalham com o elemento fogo. Por isso que não gostam do azul escuro, usam preto e vermelho. Os Exus dessa linha são o Exu Cigano, o Exu Guerreiro, o Exu Rei Cigano, o Exu Barão, o Exu do Trono e a Pombagira Cigana. Aliás, tem uma questão muito interessante que é o seu principal trabalho. O principal trabalho da linha do Exu Veludo e de outros Exus dessa linha é trabalhar com a justiça kármica. Trabalham mais com Xangô do que com Ogum e trabalham na execução kármica e na execução da justiça divina. Outra questão é que eles adoram espada, símbolo desta execução. Pombagira Cigana, Exu Veludo, tem tudo a ver com essa linha de Ogum. Como eu disse, são grandes Exus, trabalham com essa proteção. Seu Tranca-Ruas é um grande guardião, muito conhecido na nossa querida Umbanda, que trabalha com a abertura de caminho. Como eu disse, nos terreiros tem o seu trabalho muito bom e muito importante, trabalham nas tronqueiras do terreiro, protegendo para os trabalhos espirituais. Quando nós falamos em Exu na linha de Ogum, nós falamos em Exu que protege os caminhos. Os Exus e guardiões dos caminhos e da encruzilhada. Agora, se você quiser saber mais sobre esses Exus, ou se você quiser realmente conhecer um Exu de Ogum, você vai ter que procurar um terreiro. Tá bom? Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé, um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz para iluminar nosso lugar.